Hoje nós vamos ver a lição de número 6. Lição de número 6. A primeira lição é baseada lá no livro de Números. E o título da lição é o seguinte: disciplina, direção e provisão de Deus. Nós vamos orar? Pai querido, obrigado por esse dia, pela oportunidade, ó Deus, que temos de estar aqui mais uma vez, para junto com os nossos irmãos, ó Pai, nós podermos meditar na Tua Palavra, podermos buscar nela orientação, ó Deus, para o nosso dia a dia. Te louvamos, ó Pai, por esta oportunidade, podemos nos alegrar na Tua presença como irmãos, em comunhão uns com os outros, em comunhão contigo. Venha nos ajudar, ó Deus, a entender a lição que temos à frente hoje e que ela sirva de orientação para a nossa vida diária, como escolhidos do Senhor, como pessoas que foram escolhidas com um propósito. Fique conosco, fale conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu queria ler um texto de Efésios, capítulo 1. Os irmãos podem acompanhar. Efésios, capítulo 1, dos versos 3 a 6. Efésios, capítulo 1, versos 3 a 6. Efésios 1, 3 a 6. As bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção. Por que eu estou lendo? Por que nós vamos ler esse texto? Porque ele está dentro das aplicações da nossa lição. A lição ela é um tanto histórica, mas cada trecho tem uma aplicação que fala direto a nós. Eu costumo dizer que quando a gente lê, quando a gente ouve, procurar saber o que aquilo quer dizer com a gente. E às vezes a gente corre o risco de querer saber o que está querendo dizer para o nosso irmão. Não, nós não devemos fazer assim. Nós devemos buscar o que ele está querendo dizer para mim. Fico triste quando ouço, às vezes, as pessoas citando os irmãos. Fulano tem que fazer isso, outro fulano tem que fazer aquilo. Não. Outro dia eu vi um pastor falando sobre a pregação do Evangelho, o testemunho do Evangelho. E ele conclamou a igreja a tomar uma posição. Quem tem que fazer isso? A igreja falou nós. Ele falou nós menos eu. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós achamos que a mensagem é para alcançar pessoas. Mas eu sou essa pessoa. Às vezes a gente ouve a palavra, a gente fala assim, eu já ouvi isso muitas vezes já. E o que mudança fez na sua vida? Nada. O que isso tem? Que bens, que benefício isso tem trazido para a minha vida como escolhido de Deus? Vamos ler lá. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção celestial nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nós fomos alcançados, escolhidos, como foi dito, pecados perdoados, lavados na cruz,
Mas isso tem um propósito. Tem uma perguntinha lá do catecismo que fala assim: qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E às vezes a gente esquece disso. Estou cansado de ouvir, de vez em quando a gente encontra essa expressão na boca das pessoas. Estou cansado de ouvir. Não fez mudança nenhuma, não faz mudança nenhuma, não está fazendo mudança. Nós não precisamos, nós não aprendemos que nós temos que crescer em santificação dia a dia. Então é preciso a gente tomar um pouco de cuidado com o nosso posicionamento. É muito fácil, muito simples, repetindo, né? Perceber, analisar e até criticar o posicionamento do nosso irmão. Nós somos o corpo de Cristo. Quando nós falamos contra a igreja, nós estamos falando contra o corpo de Cristo. Quando nós apontamos o erro do nosso irmão, nós não estamos fazendo bem. Seria melhor fôssemos falar com o nosso irmão. E a lição vem mostrando aqui que Deus organizou um povo. E Deus continua organizando o seu povo. No domingo passado, o presbítero Jorge, se não me engano, disse que a igreja triunfante continua crescendo e muitas vezes a militante diminuindo. É uma verdade. Mas eu faço parte ainda da igreja militante. Então eu preciso de crescimento. Eu preciso de crescimento. Eu preciso de crescimento, eu preciso de santificação. E como fazer isso? Através da busca de comunhão com Deus na sua palavra. Essa lição encaixou muito bem com o meu pensamento, no sentido de buscarmos mais Deus através da palavra. Da palavra que eu ouço. Sim, quando eu leio a Bíblia, que nós temos como única regra de fé e prática, eu estou ouvindo a palavra de Deus. Mas a lição fala de disciplina. Será que eu sou obediente à palavra de Deus? Pastor Carlinhos fala assim: põe a mão na consciência. Põe a mão na consciência. Paulo fala assim: examine-se a si mesmo. Olhe para dentro de si. Vamos à lição, senão eu deixo a lição de lado. Introdução: o livro de Números pode significar para algumas pessoas um texto apenas descritivo, marcado por nomes difíceis de ler e quantidades repetitivas, do qual o autor, Moisés, pretende informar a contagem obtida no censo dos guerreiros israelitas a partir do 2º ano após a saída dos filhos de Israel do Egito. Lá no 2º parágrafo: entretanto, o livro de Números é muito mais que nomes desconhecidos ou quantidades. O que está por trás de toda a história é a graciosa e sempre constante fidelidade de Yahvé, Senhor da aliança, ao seu povo escolhido. E eu faço parte desse povo escolhido. Deus nos escolheu em Jesus antes deste povo, antes da fundação do mundo. E às vezes a gente não se preocupa tanto com isso. O que conta aqui
e a fidelidade do Senhor da aliança, bem como a clara demonstração de sua soberania e de seu poder. Números evidencia o controle de Yahvé sobre todas as pessoas. Veja que interessante, sobre todas as pessoas. Sobre todas as pessoas. Sobre a sua igreja, sim. Mas sobre as outras pessoas que estão no mundo também. Afinal, todas foram criadas por Ele. Mesmo os que se desviaram, mesmo os que não dão ouvidos à palavra, mesmo os que são rebeldes à palavra, Deus está de olho nessas pessoas também. A Bíblia fala que Deus dá o sol e a chuva para quem? Para o justo e para o injusto também. Salmo 37, se não me engano, fala que o salmista estava de olho na prosperidade do perverso. Eles têm saúde, eles têm isso, eles têm aquilo outro. Por mérito deles, não, porque Deus cuida deles também. Deus dá oportunidade para todos. Quando a gente entende isso, a gente começa, eu principalmente, começo a ver quão frágil, quão difícil eu sou, quão arrogante eu sou, quão estúpido eu sou. Não sou nenhum santinho, não. Deus me alcançou, me escolheu e me dá orientações para que eu vá trilhando passo a passo e buscando a santificação, que é o seu desejo para a minha vida. Números evidencia, então, o controle de Yahvé sobre todas as pessoas, circunstâncias e eventos, com o objetivo final de cumprir sua promessa, de redimir o seu povo e torná-lo um povo santo, de propriedade exclusiva, comprado com o insubstituível sangue do Cordeiro. Está falando de Jesus. Foi a mensagem que nós já ouvimos antes. O insubstituível sangue do Cordeiro. Lá no outro parágrafo, o livro de Números como um todo, o Antigo Testamento é também prenúncio da vinda de Cristo, o perfeito profeta, sacerdote e rei. Jesus nos anuncia profeticamente o caminho pelo qual devemos andar. É Ele para quem devemos olhar e sermos curados dos nossos pecados definitivamente. A palavra de Deus, ela gira toda em torno de obediência a Deus. Infelizmente, nós corremos o risco de ler uma palavra e fazer uma interpretação que não seja aquela palavra. Eu já ouvi pessoas lerem o texto e falar, está escrito assim, mas não é bem assim. Sabe de quem que eu lembro? Da situação de Eva. Quando Satanás apresentou-se lá no jardim, falou para Eva, o que Deus falou a respeito da árvore que está no meio do jardim? Deus falou que não pode comer, mas não é bem assim. Por isso que eu digo, que eu repito aquele ditado que diz, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. E quanto mais a gente busca conhecer a Deus através da palavra, mais a gente vai revelando aquilo que a gente é, mais a palavra vai revelando aquilo que a gente é. Quanto mais você busca aprender, mais você sabe, você aprende que você sabe pouco. É que nem no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Eu costumo dizer que um funcionário de trabalho, se o dia ele trabalhou e não aprendeu nada aquele dia, ele perdeu o dia. Eu estou errado, quem sabe?
Mas o meu ponto de vista é esse. Cada vez que eu leio a palavra de Deus, ela tem que trazer uma mensagem nova para mim. O meu coração tem que estar aprendendo coisas novas. Jesus falou que o comportamento do homem que busca isso é como se ele tivesse um tesouro que cada dia ele consegue tirar coisas novas daquele tesouro. E o tesouro está aqui nas nossas mãos. Isso tem que ser experiência própria. Ah, mas deu certo com fulano, então vai dar comigo. Ah, não deu certo com fulano, não vou nem mexer com isso, não vai dar comigo. Com respeito, muitas coisas na vida é verdade. Mas com respeito à minha fé, à minha vida cristã, ela é individual. Eu não posso querer que outras pessoas tenham a mesma experiência que eu, ou eu ter a mesma experiência que eles. Eu faço parte de um corpo onde todos são diferentes. Será que a gente não consegue entender isso? Claro que consegue. Nós temos a mente de Cristo. Então nós conseguimos aprender, entender as coisas que Cristo, que Deus tem através de Cristo para nos ensinar, para colocar no nosso coração. Ele reina soberanamente sobre todas as circunstâncias e eventos. É Jesus que guiará o seu povo ao céu, à terra prometida. Vejamos de que modo a fidelidade e soberania de Deus são evidenciadas nos capítulos de Números sobre os principais eventos que compreendem a preparação do exército da primeira geração dos israelitas. Primeiro ponto, a soberana preparação de um povo. Depois, que interessante, o segundo tópico aqui, o primeiro tópico do segundo ponto, Deus é organizado. É bacana a gente ver isso daqui. É coisa que a gente já sabe. Mas nem sempre a gente está atento. Já teve aquela experiência? Já me falaram isso, não sei quem, não sei que tempo, mas já ouvi isso. Então, a gente já sabia disso. Mas e na prática? Como que eu posso mostrar para as pessoas que eu vivo isso? Não, não dá para fazer isso. Não dá porque ninguém tem acesso ao meu coração. Quando Samuel foi enviado por Deus para ungir Davi como rei, o Samuel vira o primeiro, falou, opa, está aqui o ungido de Deus. Deus falou, esse não. Aí passou o outro, Deus falou, esse também não. Aí passou a família toda, não era nenhum. Deus falou para Samuel, não, ele não está aqui. Samuel pergunta para Jessé, fala, acabaram-se os mancebos, não tem mais ninguém? Ah, não, tem aquele menino que está lá no campo. Manda chamar, porque nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele não estiver aqui. Aí Deus fala para Samuel, não atentes para a aparência, porque Deus não vê como você vê. Você vê a aparência. Você vê o comportamento dele, muito bonitinho. Mas Deus vê lá dentro. Por isso que eu disse de início, eu preciso cada dia mais de Deus na minha vida. Porque eu sei que eu sou muito daquilo que Deus não gosta. Eu sei disso. Eu confesso isso. Eu peço para Deus cada dia para tirar de mim a arrogância. Eu quero ser mais humilde. Eu quero ser justo nas coisas que eu faço, no meu dia a dia. Eu quero ser íntegro lá no meu trabalho, com as pessoas.
Eu quero ser bênção para as pessoas. Eu sei que eu devo muito. Eu sei que eu devo fazer, sei lá, em milésimo de partes daquilo que eu queria fazer. Eu peço para Deus estar mudando meu pensamento cada dia. Meu modo de ser. Meu comportamento lá em casa com as pessoas e assim por diante. E eu quero santificação. Para mim. Nesse ponto eu sou egoísta, gente. Eu quero para mim. A parte que lhe cabe é você que tem que querer. Quantas vezes nós perdemos bênçãos de Deus? Exatamente por isso. Nós não buscamos devidamente. Nós não nos preparamos para receber as bênçãos de Deus. Quantas pessoas sofrem porque são, como se costuma dizer por aí, cabeça dura. Olha, não deve fazer isso. Ele continua, quem manda na minha vida sou eu, meu nariz, eu que sou o dono. Mas espiritualmente nós temos que abrir o nosso coração sim cada dia. Porque senão nós vamos ser crentes fracassados. Vamos ver a vitória dos outros. Vamos ver a derrota dos outros, mas nunca a nossa vitória nem a nossa derrota. Segundo ponto, a soberania, a soberana preparação de um povo. E esse povo, parte desse povo, sou eu. Parte desse povo é você. Somos nós. Números inicia com a preparação de um exército, a organização de um povo para a sua jornada até o seu objetivo. E a detalhada distribuição de cada tribo no acampamento. É interessante a gente ir ligando isso no nosso comportamento dentro da igreja, no contexto de vida onde nós estamos. Ao longo do deserto, Israel enfrentaria inimigos, tanto externos quanto internos. Essa parte me prendeu. O que ele está querendo dizer de inimigo interno? A gente pode ter pelo menos duas opiniões para isso. O inimigo interno é aquele que está dentro de mim, eu mesmo. Que muitas vezes me põe num lugar que não é o meu. Lugar mais alto. Complicado, né? Complicado. Já pensou? Aquele inimigo seu fala, não, dá para subir nesse outro degrau aqui. Ele é perigoso. Ele pode arruinar a minha vida. Mas aqui, a gente pode também, de inimigo que está dentro da comunidade. Inimigo que está dentro da comunidade. Inimigo externos quanto internos. Está todo mundo com a revista? Olha a sequência. E deveria estar bem preparado, com liderança capacitada e estratégia de combate. Aplica isso, joga para dentro do coração. Liderança capacitada e estratégia de combate. Preparado para o combate. E onde que eu vou alcançar? Onde que eu vou buscar forças, preparo para combater esse inimigo íntimo aqui que está aqui dentro? Onde? Através da minha comunhão com Deus. Através da minha vida de oração. Através da minha vida de leitura da palavra de Deus. Uma vez eu vi alguém criticando pessoas que leem bastante, leem muito a Bíblia. Você só lê, você não tem tempo para praticar, para estudar. Eu falei, muito bem.
E o senhor que não lê, vai estudar o quê? Gente, às vezes a gente parece criança, né? Parece criança. Quando você leu várias vezes um texto, e você esqueceu tudo que leu, mas quando alguém lê e fala aquele texto, opa, eu já vi isso, eu já li isso, não é assim? Claro que é, muitas vezes nós agimos como crianças, sem estratégia nenhuma, sem liderança capacitada nenhuma dentro de nós. E o pior de tudo, sabe o quê? Que às vezes esse fracasso atinge o nosso irmão. Aquela chamada laranja ruim no meio das outras. Era necessário estabelecer um organograma com funções de cada tribo dentro do povo, com líderes específicos em suas famílias. Moisés, líder proeminente e submisso a Yahvé, chamado pelo próprio Senhor, para conduzir os israelitas à terra prometida, levanta o censo de toda a congregação dos filhos de Israel. Nessa contagem, veja que interessante de novo, cada detalhe é observado. Você pode estar pensando aí, não estou entendendo nada, não tem nada a ver uma coisa com outra, não tem problema. Que você pense dessa forma. Mas é o que a lição falou e está falando para mim. Eu que estou com fome, eu que estou com sede da palavra de Deus. Essas lideranças são chamadas de os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças de milhares de Israel. Depois vem mostrando aqui a ordem disso, a colocação organizada de cada povo, de cada um. E aplica de novo para mim. Onde eu estou sendo colocado, como eu estou agindo nesse lugar, como está sendo o meu comportamento. Por isso, lá no final, e por isso essa organização é tão importante e o que ela nos ensina sobre Deus e sobre nós. Há pelo menos 3 aspectos que revelam o caráter de Deus e seu propósito para conosco e o que podem ser enfatizados. Então, a soberana preparação de Deus, a soberana preparação de um povo. Eu faço parte desse povo. Você faz parte desse povo. Talvez a gente não tenha tanta intimidade com Deus ou com a palavra de Deus. E se tem bastante, é possível ter mais. Isso que é interessante. Eu brinco com o Mário que trabalha lá comigo. Falei, Mário, se a gente trabalha bastante, é possível trabalhar um pouquinho mais. É possível. E em se tratando da nossa vida cristã, da nossa vida com Deus, não é possível, é preciso. É preciso mais. Quando nós temos um objetivo na nossa vida, o que nós fazemos? Nós corremos, nós nos sacrificamos, nós pisamos por cima de algumas coisas, às vezes cometemos até alguns erros, para conseguirmos aquilo. Estou falando de vida pessoal, para conseguirmos aquilo que nós queremos. O que o cristão almeja? Nós estamos correndo atrás disso? O número 1 aqui, então, Deus é organizado. E se ele é organizado, ele quer que eu e você também estejam
sendo enquadrado nesse plano dele. É óbvio. É óbvio. Desde o princípio, o Senhor nos ensina sobre seu estilo organizacional. Já na criação do mundo em 6 dias, tirando o 7º para o descanso, com detalhes específicos da criação em cada um deles. Primeiro, criando as estruturas nos primeiros 3 dias. Depois, nos outros 3, preenchendo as estruturas. Ele nos mostra o valor do planejamento, da boa administração do tempo e da ordem necessária das coisas. Planejamento, valor do planejamento, boa administração do tempo e da ordem necessária das coisas. Joga isso para dentro do computadorzinho que a gente tem aqui. Processa, bota para processar isso. Vê onde que vai dar. Dentro de tudo aquilo que nós falamos, nós somos criaturas, criados de Deus, criados em Cristo, diferente das outras criaturas. Deus tem um plano para a minha vida e para a sua vida. Ele quer que sejamos, se lembra do texto que nós lemos? Irrepreensíveis. Os homens, todos arrogantes como eu, vão apontar o dedo para nós sempre. É por isso que eu preciso de uma vida com Cristo cada vez mais ansiosa, mais fome, mais sede da justiça. Planejamento, ordem. Jesus também demonstrou essa organização em eventos, um pouco de história, como na multiplicação dos pães e peixes. Ordena que as pessoas se assentassem em grupos organizados. Na parábola da casa edificada sobre a rocha, Jesus contando uma parábola, mostrando a atitude de 2 pessoas. O prudente e o insensato. Uma história que todo mundo conhece. O insensato procura o caminho mais curto. As coisas mais fáceis. Eu não vou nessa igreja aqui não. Ixi. Aquele presbítero velhinho que vai lá, quando ele vai falar, ele fala um monte de coisa que eu não quero saber disso. Vamos procurar um caminho mais curto. Quando Jesus estava no final do seu ministério, ele falou duro com os discípulos dele, com as pessoas que estavam juntas. Algumas pessoas foram aos poucos. Jesus olhou para eles: vocês não querem ir embora também? Eles falaram: não, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. O povo do Senhor precisa de ordem, estrutura, boa administração e governo. Boa administração e governo. O administrador, ele faz o quê? Ele orienta. Quem seria esse bom administrador para a minha vida? O Espírito Santo. O governo da minha vida. Aquele que dita as normas. Mas é bem simples assim. Ou eu preciso de uma vida de renúncia. Ou eu preciso de uma vida de cada dia mais fome de Deus, das coisas de Deus. Buscar ansiosamente, empenhar-se nisso. Tem um texto que fala, Efésios mesmo,
busque a paz e empenha-te por alcançá-la. Não, vamos buscar, né? Se der certo ou não, a gente já tem. Mas eu não quero não. Eu não quero não. Às vezes nós somos tão passíveis, né? Ah, tudo bem, é assim, então tá bom. Por quê? Porque nós somos fracassadas. Nós não buscamos a Deus da maneira correta. Nós somos pessoas que precisam ser limpas muitas vezes. Vou falar de mim, deixa vocês. Cada um olha para dentro de si. Vou repetir, é a terceira vez que eu estou falando a mesma coisa. Eu preciso de mais humildade. Eu preciso ser pessoa mais branda no trato com as pessoas. Preciso mais estar me enchendo do Espírito Santo. Aí sim, eu vou começar a ter progresso. Sem isso não. Vemos isso claramente na contagem no censo, à disposição do acampamento. Deus delega ofícios e funções. Interessante, né? Ofícios e funções. Não tem todo mundo a mesma tarefa, a mesma função, não. Por isso que Paulo fala que nós somos corpo. Cada um tem sua função. E Paulo joga duro aqui, né? Ele fala assim, não pode a cabeça dizer porque não sou pé, não sou do corpo, não sou mão, não sou do corpo. Não. Se a gente falar bem humanamente, que nem que você não queira ser o que você é, não tem como fugir. Por isso que eu falo que a gente precisa buscar, eu preciso de buscar mais humildade. Eu preciso de mais comunhão. Deus delega ofícios e funções. Lá no último ponto aqui desse mesmo texto diz: vemos claramente como Deus escolheu os cabeças sobre as tribos e como ele ordenou o ofício dos levitas e as funções de cada um dos filhos de Gerson-Coate e Merari e respectiva família. Deus escolhe e determina. E pronto, acabou. Deus determina e pronto. Não tem como discutir. Dá até para desobedecer se quiser, né? Mas nós sabemos qual é o tamanho do prejuízo. Deus determina o número exato dos escolhidos. Aqui está falando quando Deus escolhe as pessoas. Por isso que eu li aquele texto de Efésios, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele escolhe conforme a sua sabedoria, conforme o seu poder, conforme o seu querer, mas com objetivo. Com objetivo. Ele nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, para sermos e transmitirmos a sua vontade, transmitirmos os louvores dele para as pessoas, para que as pessoas vejam. Quando a Bíblia fala que nós devemos fazer as coisas corretas para que as pessoas vejam, eu sinto uma dificuldade muito grande aqui. Eu fazer coisas para que as pessoas vejam. Mas Jesus já ensinou lá atrás, que quando você der uma esmola, não precisa as pessoas ver. Ou se elas verem, não é porque você mostrou que você fez isso. Outro dia eu conversava com alguém, e essa pessoa disse que nós temos que ser bonzinhos para sermos salvos. Eu falei, bom, pelo que eu entendo, a Bíblia ensina que nós temos que ser bonzinhos porque nós somos salvos.
O bonzinho vem depois. Nessa colocação que você está fazendo, o bonzinho vem antes. E daí o sacrifício de Cristo serviu para quê? Se eu tenho que ser bonzinho. São méritos meus. Por isso que eu disse, quando eu leio essa parte, fala, nós temos que fazer coisas boas para que o mundo veja e glorifique a Deus. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Não tenho vergonha de falar, não. Eu tenho dificuldade de me colocar. O que será que eu estou fazendo? Eu estou fazendo as coisas certas? E esse questionamento é bom, sabe por quê? Porque se nós temos esse questionamento, se eu tenho esse questionamento, eu procuro me cuidar. Eu procuro me valer da palavra de Deus. Eu procuro buscar cada dia mais entender a palavra de Deus. Nesse mesmo texto que nós estamos falando, que mais embaixo ele fala assim, ele reúne o seu povo conforme o seu propósito, para sua glória e louvor. Transforma os eleitos em cidadãos de um só reino. Deus determina com exatidão o número dos vitoriosos que receberão a coroa da vida. Vemos isso com clareza na insistência enfática do narrador de número a nos apresentar detalhadamente cada designação, segundo o mandado do Senhor. É o que prevalece aqui nessa lição. A maior parte das lições vem falando muito enfaticamente sobre obediência. Se tem alguém mandando, precisa ter alguém obedecendo. E eu quero obedecer cada dia mais, com todos os meus tropeços, com toda a minha dificuldade, com todo o meu modo rude de ser. Eu quero obedecer mais, eu quero aprender mais, quero ser bênção na vida das pessoas. Eu quero ser canal de bênção. O que aprendemos, portanto, é que desde sempre, Deus planejou manter seu povo organizado, unido, fortalecido, com o propósito de cumprir suas deliberações. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para mim, para nós, para aqueles que creem na sua palavra. Deus, ele escolhe, delega tarefas, estabelece funções, reúne com exatidão o grupo a fim de que o seu nome seja evidenciado em todas as nações. Quando ele chamou Abraão, ele falou, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Dá para pensar nessa frase? Sê tu uma bênção. Só faltou ele falar assim, independente de qualquer coisa, nós queremos ser bênçãos, mas nós nos colocamos limites. Não, eu vou abençoar, se é que a gente pode colocar dessa forma, tal grupo, tal pessoa, por causa disso, daquilo outro. Não foi isso que Deus falou. Sê tu uma bênção. E aí a gente pega e melhora esse texto e fala assim, ser uma bênção na medida do possível. Misericórdia, né, Joaquim? Misericórdia. Quem sou eu no corpo de Cristo? Uma peça viva que ajuda? Submissa ao controle de Deus e do próprio corpo? Ou aquela pecinha, aquela unha encravada? Misericórdia, que Deus tenha misericórdia de mim. Assim como em Números, Cristo, como verdadeiro rei, também conclamou e reuniu um exército seu povo santo, sua igreja,
que caminhará por um deserto, que é este mundo, guerreando contra os principados e potestades. O inimigo, contra o inimigo da nossa alma. As bestas, o falso profeta, e por fim triunfará juntamente com seu povo. A fiel manutenção de um povo. Deus é fiel. Dinei falou uma vez, a respeito, a gente vê as frases escrito em para-choques de caminhão, Deus é fiel. Dinei falou assim, Deus é fiel, e você? Outra pessoa falou assim, está escrito Deus é fiel, mas devia estar escrito, sabe como? Deus é fiel e justo. A fiel manutenção de um povo. Eu vou correr aqui, senão nós não vamos terminar a lição, aí fica pior. Número nos mostra que Deus não apenas organiza um exército, mas se ocupa também em manter esse exército sempre treinado e apto para uma missão. Já falei isso tudo lá para trás. Deus se preocupa em manter esse exército sempre treinado e apto para uma missão. Sou obrigado a repetir. Como eu, como parte desse exército, vou estar treinado e apto para a missão que Deus colocou na minha vida aqui. Só um instante, irmãos. Como? Através da minha entrega, através da minha busca, através do meu esforço, se é que isso conta, para ser aquilo que Deus quer que eu seja. Só um instantinho, só, seu Venâncio. Já passo já. Do mesmo modo que a preparação de um número de escolhidos evidencia a soberania de Deus ao tirar um povo da escravidão e torná-lo um só reino, as leis e ordenanças prescritas para esse povo demonstram a fidelidade de Deus ao seu próprio plano, bem como a sua providência para sustentar esse exército em sua missão. Pode falar, senhor Venâncio. Não, presbítero, é interessante que quando o senhor mencionou Abraão, que Deus mandou ele ser uma bênção, né? Então a gente vê que ele e a esposa, quando Deus o chamou para ser uma grande nação, e uma esposa que não podia ter filhos. E nessa contagem que Deus mandou Moisés fazer, não que Deus não soubesse quantos tinha, ele sabia perfeitamente, mas Moisés não sabia. E Moisés, como o chefão lá, o comandante, precisava saber. Então, nessa contagem, foi encontrado 624.730 homens de 20 anos acima, sem contar mulheres e as mulheres, e empregados, né? Então, foi encontrado 624.730 homens acima de 20 anos, e 23 mil crianças de bebê a 20 anos. Muito bem, esse número então foi passado para Moisés, Deus sabia, agora Moisés também sabia, e aí vem a preocupação com esse povo, porque esse povo tinha que ser um exército, e Deus se preocupava só com esse povo, porque os demais ele estava destruindo, como nós vimos nas lições anteriores. Cada cidade que o povo tinha que passar, ele destruía aquele povo, porque ele queria um povo novo, não é? E aí, hoje, eu trago para hoje, e imagino que é incontável esse povo hoje, porque não só é o povo de Israel, como somos nós, também que pertencemos a esse povo. E outra preocupação minha é que Deus contou porque ele precisava de guerreiros para destruir cidades e, enfim.
E hoje nós também somos guerreiros. Agora, a minha preocupação é saber se nós estamos lutando ou se nós estamos dormindo. A minha preocupação é mais que isso. É a nossa preparação. Se eu estiver preparado, eu vou lutar. Eu disse que há um inimigo dentro de mim, que sou eu mesmo, que precisa ser derrotado. E para alguém derrotar um inimigo, ele precisa de preparo. Isso que eu disse antes. Eu busco com ansiedade. Eu busco com ansiedade ser preparado por Deus para lutar contra mim mesmo. Outro dia o pastor levantou uma palavra. Quem é o inimigo do homem? Ele mesmo. Então é isso que eu estou buscando cada dia. As crianças já estão chegando, deixa eu aqui. O soldado deve ser consagrado ao Senhor. A partir do momento que eu, como soldado, me consagrei ao Senhor e busco isso em Deus, busco me encher do Espírito, busco me encher do conhecimento da palavra, busco me humilhar diante de Deus, eu vou estar lutando sim. Eu não tenho essa dúvida. O soldado deve manter-se purificado. Já pensou? O soldado precisa estar consagrado e deve ser purificado. Com certeza. Eu estarei lutando. Eu estou lutando já contra esse eu aqui. Esse malvado que vive dentro de mim. Que só pela misericórdia de Deus está em pé e é capaz de lutar. Só. De outra sorte, não. De outra sorte, ele é um derrotado. Eu serei um derrotado se eu não buscar em Deus, se eu não buscar conhecer cada dia mais a vontade de Deus para a minha vida, se eu não buscar mais cada dia estar cheio do Espírito Santo. Por isso que eu disse, eu citei o tal pastor lá que falou, o nós aqui é menos eu não. Eu deveria colocar, e ele colocou, depois, o nós aqui não é nós, sou eu. Sou eu. O nós, nessa ordem, sou eu. Soldado, preparado, consagrado, instruído e buscando cada dia mais estar cheio do Espírito Santo, deve se manter purificado. É preciso lutar. E eu estou buscando isso cada dia, lutando contra o eu mesmo, que é muito difícil. Talvez às vezes eu não tenha coragem de falar isso. E talvez você esteja pensando que eu estou falando da boca para fora. Não tem problema nenhum. As pessoas podem pensar o que quiser a respeito, mas esse é o meu sentimento, a minha busca. Lá no último parágrafo aqui da última página, Número nos ensina que por meio de suas regulamentações, Deus mantinha o seu povo no caminho. Em nossos dias, o Senhor também nos mantém no caminho, por meio das regulamentações das Escrituras. Como saber isso? Só buscando. Nelas encontramos tudo o que é necessário para a nossa consagração e santificação. Nelas encontramos o que devemos fazer e como devemos fazer. Elas nos ensinam sobre o perigo do pecado, como abandoná-lo e sobre quais hábitos virtuosos devemos cultivar. Elas nos mostram o que Deus ordenou para que o seu povo se mantenha focado, disciplina, o modo como esse povo deseja ser cultuado, liturgia, oferta e sacrifícios, como nos dirigir a Ele, culto e oração, como Ele se dirigia a nós, a sua palavra. Conclusão, Números é um livro que possui mais do que censos, quantidades e regulamentos. É um livro riquíssimo, no qual a soberania de Deus é evidenciada pela escolha de um exército consagrado para uma nobre missão no deserto. Além disso, a fidelidade do Senhor é exaltada, de modo que Ele resolve manter seu exército sempre purificado e treinado. Como? Nós já dissemos,
Deus estabeleceu um plano e vai cumpri-lo por meio do seu exército, que sou eu e você. Ele se revela soberano e fiel, portanto, no modo como escolheu o seu povo, na designação da liderança, do estabelecimento das tarefas, das regulamentações para a purificação e para o culto. Aplicação. De que modo você percebe a soberania e a fidelidade de Deus nos dias de hoje em relação à consagração e manutenção do seu povo para a batalha neste mundo? Eu não vou tentar responder. Pensando na consagração de um povo específico para uma missão especial, como você se vê e como vê sua igreja engajados nesse exército? Você possui foco, determinação e concentração para vencer a batalha? Quais suas prioridades? Vou encerrar. E eu gostaria que a gente estivesse cada dia pedindo para Deus, abre os meus olhos, os meus, não dos meus irmãos, os meus olhos, para que eu, contemplando as manifestações do Senhor sobre a minha vida, eu possa estar lutando, principalmente contra o meu eu. Que Deus nos abençoe.